Olá, olá pessoal! Tudo bem com vocês? O tema de hoje é sobre as 3 dicas para quem está começando na massagem. Anota aí as dicas que eu vou te falar para que você lembre disso. E aí, quando eu te falar, você vai pensar: nossa, como é que eu nunca pensei nisso antes, né? Ou nossa, eu já sabia disso. Mas se você já sabia, talvez você não está fazendo. Então, eu estou aqui para te lembrar. Eu estou aqui para te lembrar do quanto é importante essas 3 dicas que eu vou te falar hoje. Então, anota aí. A primeira dica é dica para quem está começando agora. Se você está começando, o que você precisa? Aliás, não só para quem está começando, mas para quem já começou e não está tendo clientes e não sabe o que fazer. Por quê? Porque você pode estar errando em alguns aspectos. Sabe aquele cliente que você atende e ele diz que gostou, mas ele não volta? Pode estar acontecendo algum erro aí no meio do caminho. E essas dicas podem te ajudar a manter os clientes, os poucos clientes que você tem, a manter esses clientes. Porque pensa comigo, não faz sentido algum se o cliente te fala que ele gostou, mas ele não volta mais. Você acha mesmo que ele gostou se ele não volta mais? Alguma coisa aconteceu que não gerou valor o suficiente para ele, não despertou interesse o suficiente para que ele volte mais vezes. Faz sentido isso para você? Se você já tem cliente aí, se você já tem o seu número de clientes, só que você tem um pingado de cliente, aqueles poucos clientes que você tem, eles simplesmente falam que gostaram, mas não voltam. Você já parou para pensar? Ou por que o seu cliente não volta? Já se percebeu o que você está fazendo de errado que não tá fazendo com que o seu cliente volte? Então, pensa nisso, né? Faz essa reflexão do que é que você está fazendo de errado, porque se o cliente não voltou, alguma coisa você está fazendo de errado, ou ainda, alguma coisa você está deixando de fazer, e que talvez você não saiba, mas que aqui, ao longo dessa jornada que a gente está trilhando junto, você pode desvendar o que é, consertar isso, ajustar isso, aprender, aprimorar, porque pode ser muitas coisas. Pode ser muitas coisas. Não uma única coisa que você está errando. Pode ser vários detalhes que você está errando, e esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. Então, vamos lá para a nossa dica 1. Dica de número 1. Qual é o primeiro ponto que você precisa quando você está começando na massagem? Praticar. Então, a primeira dica é prática. Nívia, mas isso é claro que eu tenho que praticar. Mas para algumas pessoas não é claro assim. Para algumas pessoas não é óbvio que tem que praticar. E tem que praticar. Porque se o seu cliente não está voltando, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Então, você tem que praticar. Se você não tem cliente, você também tem que praticar para quê? Para aprender, para ficar bom, para ficar muito bom naquilo que você está se determinando a fazer. Então, quando a gente está começando, a gente tem que focar e fazer muito daquilo que a gente quer ficar bom. Senão, não tem como ficar bom. Não tem jeito de ficar bom se você não praticar. Então, a primeira dica é prática. Prática, repetição, prática e repetição. Quanto mais você repetir e praticar aquilo que você aprendeu, melhor você vai ficar. Faz 10 vezes, faz 20 vezes, faz 30 vezes, faz quantas vezes forem necessária para que você entenda aquilo que você aprendeu, para que fique fácil para você e para que você consiga entrar num fluxo, né? Eu chamo de flow, eu falo muito no flow para os alunos, que você vai, aos poucos, você vai entrando nesse fluxo, nessa fluidez, porque é normal quando se está no início se sentir travado, se sentir bloqueado, sentir que não está dando certo, sentir que não está indo para frente, sentir que não consegue ter clientes. Tudo isso é normal, mas o que você pode fazer diante disso que é normal sentir no começo é praticar, para que tudo isso que você está sentindo agora no começo comece a ter menos importância quando você for atender as pessoas.
Então, você vai lidar melhor com isso. Então, você pode até sentir medo, insegurança, achar que não vai conseguir, se sentir bloqueado. Só que quando você começa a praticar e você entende isso, essas coisas que estão te impedindo, estão te bloqueando, começam a ficar mais fracas. Isso vai enfraquecendo. À medida que você vai praticando e ficando bom naquilo, as outras coisas, os outros obstáculos vão enfraquecendo, vai perdendo sentido, vai perdendo o valor. Quando eu digo praticar até ficar perfeito, praticar até ficar muito bom, lembra que não é só de prática que você vai se tornar um bom profissional, prática voluntária. Você precisa se jogar e entrar em campo. Não espera ficar perfeito para atender as pessoas. Quando eu falo praticar até ficar perfeito, praticar até ficar bom, significa que você tem que continuar praticando e, em paralelo, você vai se lançar no mercado e realizar atendimentos, sim, porque esses atendimentos vão te dar embasamento para que você capte mais clientes. A dica número 2 é prepare-se. Prepare-se. Antes do seu atendimento, você precisa se preparar. Não chega de qualquer jeito, não chega na correria, não chega ofegante, não chega reclamando para o cliente. Ai, meu Deus, que o trânsito, que isso, que o meu marido, que o meu filho. Não chega na loucura para atender. A pessoa que quer o seu atendimento, ela quer o seu cuidado, ela quer a sua dedicação. Ela quer a sua calmaria, a sua paz, a sua tranquilidade. Então, se você não é essa pessoa, você precisa se preparar para, durante o atendimento, você ser essa pessoa que aquele cliente está precisando. Então, não chega na correria, se prepara. E você pode se preparar de várias formas. Se preparar cuidando da sua energia, respirando. O simples fato de você respirar, você já acalma, você já fica mais sereno, você já fica mais em paz, mais tranquilo. Nívia, mas eu sou muito agitada, eu sou muito acelerada, então eu não posso trabalhar com massagem? Claro que pode. Se você é agitada, se você é acelerada, tá tudo bem. Você vai continuar sendo assim, só que no momento do atendimento, você tem que lembrar, vou agora desacelerar, porque a minha conduta terapêutica, ela vai ser para que o cliente saia daqui se sentindo muito bem, tranquilo, relaxado, ou motivado, energizado. Então, eu quero estar bem para que o meu cliente sinta a minha vibração, sinta a minha energia e ele se sinta bem também. Então, é isso que eu quero transmitir para o meu cliente. Então, quando você entra para o seu atendimento, é dessa forma que você precisa pensar. Que você já se preparou para entrar no seu atendimento. Então, se prepara a sua energia, esteja bem com você, esteja bem com a sua energia. E muito mais do que a sua energia, né? Além, muito mais não. Tão importante quanto a sua energia é o seu corpo físico, é você preparar o seu corpo físico também. Você consegue preparar o seu corpo físico para que ele fique forte, para que ele não sinta dor futura, para que ele não enfraqueça. Então, você pode se preparar de várias formas. Você pode fazer um exercício, uma atividade física, um fortalecimento, um alongamento. Você pode se preparar de várias formas. Dentro do curso da Massagem Flow, eu ensino e tem lá o conteúdo de práticas específicas para as pessoas que trabalham com massagem. Então, é igual as pessoas que, por exemplo, fazem corrida, ou fazem academia, ou fazem, o que mais que tem por aí de atividade? Ou trabalham em empresas e precisam de uma atividade. Então, para cada tipo de profissional, existe uma atividade mais adequada para se preparar, certo? Quando você vai na academia, o professor lá da academia fala para você se preparar e alongar, fazer os alongamentos específicos. Quando você é uma pessoa que trabalha numa empresa,
e trabalha muito tempo no computador, tem a ginástica laboral, que é uma preparação para quem tem esse tipo de trabalho. Se você é um corredor, você vai ter uma preparação para correr melhor, e assim por diante. Então, se você é um profissional que quer trabalhar com massagem, é um profissional que trabalha com massagem ou quer se tornar um terapeuta de massagem, você precisa se preparar também com práticas específicas, com alongamentos específicos para você que trabalha com massagem. Utilizar melhor o seu corpo, utilizar as estratégias para que o seu corpo fique fortalecido, para que o seu corpo fique energizado e você sinta a força do seu corpo durante os seus atendimentos. Então, é um conjunto entre a sua preparação energética e a sua preparação do corpo físico. Então, esteja preparado para que você possa começar com o pé direito na massagem, né? Esteja preparado para que você consiga lidar com os seus atendimentos de uma forma muito leve, muito simples, muito fácil. Então, todos esses detalhes que eu estou te falando são formas para que você consiga atingir o seu potencial máximo como um terapeuta de massagem. E é engraçado que eu recebo alguns alunos que estão há muito tempo na área da massagem, só que estão errando com erros iniciais, ou seja, não aprenderam. Então, por que cometem esse erro? Não sei se é o seu caso, tá, Dalva? Se for, me deixa saber aqui, é importante para mim, tá? Por quê? Porque eu percebo que tem profissionais que estão há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, porém, esses profissionais, eles não aprenderam como se cuidar, como se preparar, como preparar a sua energia, como estar bem para o seu atendimento. E muitas vezes não aprenderam também a importância da prática, porque é só a prática que vai te deixar ficar bom a cada dia. Então, se você está há 20 anos, você percebe que tem algumas técnicas que você é muito bom naquilo. E por que você é muito bom em algumas técnicas e em outras não? Porque você praticou mais aquelas técnicas, você fez mais daquelas técnicas. Então, toda vez que você aprende algo novo, você precisa praticar mais daquilo. Toda vez que você entra num curso novo, é como se você zerasse a sua cabeça para você aprender algo novo. E aí é que está. Um dos erros de quem está muito tempo no mercado é achar que quando começa um novo curso, quando começa um novo aprendizado, não começa do começo. A pessoa não se acha começando, mas ela está começando. Então, você que está aqui me ouvindo e que futuramente vai se tornar um terapeuta, vai entrar para massagem flow, vai estar comigo, você vai estar começando sim. A gente começa junto, do zero lá. Eu ensino você o passo a passo. Por quê? Porque é um novo estilo de atender, é uma nova visão da massagem, é um novo olhar de como fazer, de como se preparar, de como se portar como um terapeuta de massagem. E aí você precisa deixar de lado tudo que você aprendeu por um instante. Não é que você vai jogar fora todo o seu conhecimento. Não, o seu conhecimento é muito rico, é muito valioso e é muito válido. Porém, toda vez que você vai aprender algo novo, lembra que quando você está começando, mesmo que você já tenha anos de profissão, quando você está começando em algo novo, você deixa de lado um pouquinho aquilo que você já tem de referência para se abrir para um novo aprendizado. E para que tudo que você receba, você seja uma esponja e aprenda tudo aquilo que você está tendo a oportunidade de aprender de novo, tá? E aí, depois que você aprendeu esse algo novo, aí você pega a sua bagagem anterior e soma, e aquilo vira uma explosão incrível, e você pode levar cada vez mais isso para o seu cliente. Então, o seu cliente se beneficia disso. Só que para você aprender algo novo, você precisa deixar de lado um pouco aquilo que você já aprendeu, para não vir com vícios de outras técnicas, para não vir com barreiras, com bloqueios, porque cada técnica tem um estilo. Cada fase de aprendizado tem um novo momento. E a minha metodologia, eu não ensino só uma técnica, porque a minha ideia não é só te ensinar uma técnica e você sair aprendendo técnica, é te conduzir a uma metodologia de resultado que funciona, que já foi testada e aprovada por centenas de alunos.
Então, esse é o meu objetivo com você, é te mostrar essa metodologia e como você pode usar essa metodologia a seu favor e implementar essa metodologia em qualquer uma das técnicas que você já tem, que você já faz e que os seus clientes já gostam, fazer disso melhor ainda, melhorar cada vez mais o seu atendimento. Sim, você precisa estar bem, sim, tem formas para você que é profissional da massagem se preparar e estar bem, porém tem um parênteses muito grande aí que é, você pode ficar bem no momento em que você vai fazer a sua massagem, minutos antes. Então não espere, às vezes, você ficar bem para atender o seu cliente. Por quê? Porque tem gente precisando de você, tem gente precisando da sua ajuda, e às vezes você não está num dia muito bom. Às vezes você não está num dia muito legal. Só que você precisa ir lá e dar o seu melhor para aquele cliente. Por quê? Porque aquele cliente está precisando muito de você. E você sabe fazer o que você estudou, o que você se dedicou a estudar. Então você tem algo de bom para ajudar esse cliente. Ajuda essa pessoa. Então não se bloqueie achando que você tem que estar 100% bem para atender as pessoas. Por quê? Porque se você não estiver 100% bem, você vai ter as estratégias e as ferramentas certas para se preparar no momento que você vai fazer o atendimento. Faz sentido isso para vocês? Ficou claro isso? A diferença? Sim, você precisa estar bem, porém, não espere ficar bem para atender as pessoas, para ajudar as pessoas, tá? É uma sutil diferença aí que você precisa captar e entender, porque senão, eu sei que tem gente que às vezes não está passando bem, que está desmotivada, que está sem energia, e aí vai fazer o quê? Vai ficar esperando ficar bem? Não, porque às vezes é no atendimento é que você renova a sua energia, é que você renova o seu potencial, é que você se sente bem, é que você se sente capaz de realizar, é com o seu cliente sendo ajudado e você olhando para a carinha do seu cliente e percebendo o quanto ele ficou bem, que você vai se motivar, vai se ativar. Você vai ativar aí o profissional que existe dentro de você. Então, não deixe de atender o seu cliente. Procura se preparar nos minutos antes do atendimento para que a sua energia esteja melhor. E vai se concentrar, e à medida que o atendimento vai sendo realizado, você focando no cliente, foque 100% no cliente. O que importa na hora do atendimento é o cliente, não você. Os seus problemas, as suas dificuldades, as suas incertezas ficam da porta para fora. Porque quando você está com o seu cliente, quando você está com aquela pessoa que está confiando em você, é com ela que você tem que se preocupar. E fazer 100% o seu atendimento focado nela, tá? Agora sim, vamos para a dica número 3. A dica número 3 é sobre você se desconectar da energia do seu cliente. Então, percebe isso que eu estou falando? Que eu falei antes, que você precisa estar 100% com o seu cliente? Esquecer de você e pensar só nele na hora do atendimento? É isso, porque quando você vai pensar só nele, você cria essa conexão e você se conecta com o seu cliente de tal forma que depois, no final, você vai ter essa necessidade de se desconectar. Por que se desconectar? Porque a massagem também envolve energia. A massagem não é só amassar o pãozinho e você ir lá e apertar o seu cliente, não. Ou não é lá só alisar o seu cliente e fazer um carinho nele, não. Não é só isso. A massagem envolve duas pessoas, a energia de duas pessoas, lida com o toque. Então, eu toco a pessoa, eu movimento a energia dela, eu mexo na energia dela e eu mexo na minha energia também, enquanto eu me movimento, enquanto eu faço a sessão. Então, você tem que, no final da sessão, lembrar de quebrar, como se, imagina um cleque, assim, um clique, né? Você precisa quebrar esse vínculo de energia entre você e o seu cliente para que você não sobrecarregue essa energia de cada cliente ao final do dia. Então, você desconectando, vamos lá então,
como é que você faz para se desconectar? Tem várias formas de se desconectar do cliente. Dentro do curso da Massagem Flow, eu ensino várias formas. Por quê? Porque tem vários tipos de cliente. E você, para cada cliente, você pode usar um tipo de desconexão. E ainda, se você está num dia melhor, num dia pior, você vai escolher a prática que mais está adequada para aquele seu momento. Então, não é qualquer coisa para qualquer hora. Tem muitas práticas e muitas formas de você se desconectar. Mas uma das formas muito simples que você já pode começar a usar é o fato de você imaginar esse cleque aí, imaginar essa quebra, né? Esse clique e que você desconecta a sua energia da energia do seu cliente. Mentaliza isso, imagina, acredita que isso vai acontecer e que você vai conseguir fazer esse clique aí de desconexão. E aí você quebra o vínculo que você criou. É importante criar Nívia, então quer dizer que, então se eu não criar o vínculo, se você não criar esse vínculo, talvez o seu cliente não tenha tantos os benefícios da massagem. E talvez você não consiga fazer todo o seu potencial que você tem e que você é capaz de fazer. Então, sim, você tem que criar esse vínculo mesmo. E depois você tem que criar, você tem que quebrar esse vínculo. Depois de você criar, você tem que quebrar, que é a desconexão. É algo que eu chamo como desconexão. Eu que inventei isso, eu que criei isso, não sei se existe, né, essa palavra desconexão, mas eu comecei a usar esse termo, por quê? Porque foi a melhor forma que eu entendi e que eu identifiquei que precisava ser realizado no final da sessão. E que fazia todo sentido. Então, isso já foi testado também, tantas vezes por mim, quanto pelos meus alunos. Quem é aluno sabe, né, o quanto é importante essa prática da desconexão no final da massagem, para que você quebre a sua energia com a energia do seu cliente e cada um fique com a sua energia e você se sinta disposto, se sinta bem para fazer o próximo cliente. E aí você começa tudo de novo. Né? Terminou o atendimento, aí começa tudo de novo, lembrar que tem que praticar, lembrar que tem que preparar, lembrar que tem que desconectar. Cada dia você vai lembrar disso, dessas 3 dicas, tá? Anota para você não esquecer. Prática, preparação, prepare-se e desconecte-se, tá? A sua desconexão é muito, muito importante para que você comece do jeito certo. Então, se você está começando agora, você vai aprender isso, você entendendo isso, você vai começar do jeito certo. Você que está há mais tempo atendendo, você que está há mais anos de profissão, como foi o caso que eu falei para vocês aqui, que tem uma pessoa que está há mais de 20 anos, tem outra que está há mais de 15 anos. Então, se você atua há muito tempo, talvez você nunca ouviu falar disso, talvez você nunca fez isso, não sabe como fazer. Então, passa a lembrar disso para fazer esses passos que são importantes para que você ganhe rendimento no seu trabalho e para que você consiga melhorar o seu atendimento. Você sabia que o fato de você estar com a sua energia 100% faz com que o seu atendimento seguinte seja melhor? Porque se você está se doando, no final do dia, a sua energia está mais baixa, né? Então, não é isso. Aqui eu quero mostrar o caminho para você ser um terapeuta de massagem de resultado e que tem resultado com todos os clientes do seu dia, não só com o primeiro. Então, para você ter esse resultado, para que o seu cliente perceba a diferença, para que o seu cliente perceba a sua entrega durante o atendimento, você precisa fazer essa quebra, desconectar, fazer esse clique, imaginar, pensar que esse clique está acontecendo entre o seu corpo aqui e o corpo do seu cliente aqui, tá? Imagina que cada pessoa é uma bolinha, e que essa bolinha vai fazer um clique e vai desconectar. É assim, uma das formas que você pode desconectar. Tem muitas e muitas formas, tá? Eu ficaria o dia inteiro aqui só falando disso para vocês. Tá tudo lá explicado dentro do curso da Massagem Flow. Prática, preparação e desconexão. Essas são as 3 dicas para quem está começando. Mas talvez, se você já está há mais tempo, como eu falei, se você não aprendeu isso, se você não faz isso, se você nunca ouviu falar sobre isso, você, mesmo sem estar começando, você vai captar essa informação para você,
para que você torne o seu atendimento melhor, para que você tenha um rendimento melhor, sem dor física, sem cansaço energético, que você consiga lidar com essa profissão durante quanto tempo você quiser. Esse é o objetivo, você se tornar um terapeuta de massagem para conseguir ajudar mais e mais o seu cliente e ainda cuidar de você como profissional, cuidar de você como um terapeuta de massagem.